Passando então para a quarta-feira, onde vamos na quarta e quinta ver a porção reservada de Colossenses, capítulo 1, versos 3 a 12. Eu já folhei a minha Bíblia aqui, 2 páginas, já estamos lá. E vamos então nos versos 3 a 8, nesse início aqui, diferentemente da relação de Paulo com os filipenses, a relação de Paulo com os colossenses era uma relação em que ele não havia estado em presença física com esses irmãos. Então, era diferente. Não é que gostasse mais dos filipenses, era diferente. Você tem uma relação, muitas vezes, hoje nós consideramos na nossa realidade aqui, né? Se você está à distância, vai se comunicando de uma forma eletrônica, é diferente com quem você pode ter um relacionamento próximo, olho no olho, como a gente diz, tete a tete, olho no olho. Então era uma relação diferente, mas não menos amorosa. Paulo os amava com todo carinho e ele começa da mesma forma, dando graças a Deus. E ele faz nas suas palavras iniciais, especialmente nos versos 4 e 5, ele dá graças a Deus pelos colossenses por causa de 3 elementos: fé, amor e esperança. Olha que interessante isso, né? Ele destaca fé, amor e esperança. E ao fazer esse destaque, versos 4 e 5, ele arremata esse motivo de gratidão, fé, amor e esperança, dizendo o seguinte, a qual antes... vamos ver o verso 5 para não haver confusão aqui, né? Colossenses 1:5. Põe para nós aí, produção. Por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho. Palavra da verdade do Evangelho. E aqui há um destaque, irmãos, sobre a palavra da verdade. O Evangelho é verdadeiro porque se baseia na palavra da verdade. Irmãos, o único Evangelho que se sustenta, o único Evangelho verdadeiro é o que provém, é o que está baseado na palavra da verdade. Diferentemente, em contraste da palavra humana, das teorias, das fábulas, das tradições. Assim, quando o Evangelho é proclamado, o poder de Deus se manifesta. Porque é a verdade que está sendo proclamada e o Espírito Santo atua no coração. Olha que destaque lindo que Paulo dá aos colossenses. Fé, amor, esperança, palavra da verdade. O mais impressionante talvez seja a rápida expansão do Evangelho. E aqui nos é dito que eles haviam sido instruídos por Epáfras. Nós já consideramos isso. Epáfras muito possivelmente havia aceitado o Evangelho em Éfeso e ele vai como um missionário para Colossos. E aqui nos é dito, irmãos, que, ou seja, 30 anos depois da morte e da ressurreição, nos é mencionado que eles também estavam sendo instruídos. E Paulo disse que o Evangelho havia se espalhado em todo o mundo, em todo o mundo. Essa expressão, que o Evangelho havia se espalhado em todo o mundo, irmãos, não pode ser entendida no sentido absoluto da expressão. O Evangelho havia sido espalhado em todo o mundo que havia sido alcançado pelo Evangelho, não é no sentido absoluto. Paulo faz uma referência aos lugares alcançados. Lembramos, havia ainda lugares no mundo que não haviam sido alcançados pelo Evangelho. Então, essa não é uma expressão absoluta. E aqui interessante que o verso 6, olha, que chegou até vós como também em todo mundo, falando do Evangelho. Depois no verso 23, a toda criatura debaixo do céu. Ou seja, não podemos cometer o erro de dizer, olha, no tempo de Paulo todo o Evangelho havia sido pregado em todo mundo e a toda criatura. Não é assim. Nem todos os lugares haviam sido alcançados, nem todas as pessoas haviam tomado conhecimento do Evangelho. E esse é, sem dúvida, um registro que Paulo faz no sentido, olha, em todas as partes que o Evangelho tem avançado, para todos aqueles que têm ouvido esse Evangelho. O importante é aqui destacar o compromisso de Paulo com o Evangelho, com a pregação, o compromisso das igrejas para as quais ele escreve com a pregação do Evangelho, e daqui nós tiramos um pensamento, qual é o meu compromisso com a pregação do Evangelho, qual é a minha parte na pregação do Evangelho.
talvez nós pudéssemos dizer, olha, aqui no meu bairro todo mundo sabe que eu sou adventista. Isso significa que o evangelho foi pregado a todo o bairro? Não. E nem significa que todos realmente saibam. Talvez pessoas mais próximas percebam o seu movimento de entrar e sair aos sábados com uma roupa diferente, no horário habitual, mas isso não significa que todas as pessoas tenham participado do conhecimento do evangelho prático. É verdade que o sistema do Império Romano permitiu que o evangelho avançasse, sim. Os sistemas, as estradas, criaram isso e outras questões, mas criaram facilidades para a expansão do evangelho, mas não ainda podia se dizer no sentido absoluto. Irmãos, a pregação do evangelho é um grande mistério para nós. Nós temos hoje cerca de 2 bilhões e 400 milhões de cristãos para um mundo de 8 bilhões. Cerca de quase 6 bilhões de pessoas não são cristãs, muitos desses não conhecem a Jesus, mas Jesus prometeu, 24:14 de Mateus, que quando esse evangelho fosse pregado, então o fim viria. E quando nós pensamos nessa realidade, muitos podem se desanimar. Mas então o fim nunca vai vir. Como é que, fora os países que têm restrições à liberdade religiosa, onde não se pode estar presencialmente pregando o evangelho? Irmãos, isso não deve ser um peso no nosso coração, a não ser uma preocupação pessoal, para cumprirmos a nossa parte, não um peso para desânimo. Porque ele é fiel. Aquele que começou a boa obra, vimos ali, ele vai terminar. Isso vale para o pessoal, para a igreja e para a pregação do evangelho. Apocalipse 18 diz que um quarto anjo, um outro anjo que desce do céu e ilumina toda a terra, esse cumprimento está por acontecer. Então, a finalização da obra de Deus é uma obra de Deus. Ele se serve de seres humanos, de recursos dados aos seres humanos, mas é uma obra divina. Então isso não deve, irmãos, trazer desânimo nem tristeza ao nosso coração, a não ser renovação de responsabilidade com o senso missionário, o senso da missão, o senso de pregar o evangelho. E desta maneira, nós colocamos aqui um ponto final na lição da quarta-feira.